Câncer de intestino ou câncer coloretal? É o segundo com maior incidência no Brasil, segundo dados recentes, e é por isso que a gente traz esse assunto para o Simples Assim. E para falar sobre isso, nós convidamos um especialista. O Dr. Cássio Cantão é proctologista e está no Simples Assim, nos dando aí mais uma vez a presença com a sua expertise, com o seu conhecimento. Dr. Cássio, muito obrigada por sua presença, seja mais uma vez bem-vindo. Olá, Gislaine, tudo bem? Estou sempre à disposição para você e para as pessoas que te assistem, para ajudar a tirar as dúvidas, para que a gente sofra menos desse problema que tem aumentado sua incidência no Brasil e no mundo. Mulheres e homens têm igualmente esse tipo de câncer, doutor? O que a gente tem de dados hoje é que, tanto em mulheres quanto em homens, no estado de São Paulo, no Brasil, é o segundo câncer mais comum em incidência, né? Em mulher, ele perde para a mama, em homem, perde para a próstata, mas vem logo depois como segundo câncer. É lógico, quando a gente fala isso, a gente está descartando as lesões de pele, os cânceres de pele não melanoma, tá? Mas a gente tem notado um aumento importante dessas lesões em incidência nessa população. Doutor Cássio, o que é que faz o câncer de intestino acontecer? O que é que provoca? A gente tem múltiplos fatores que causam o câncer de intestino. A gente tem um fator hereditário, por exemplo, a gente sabe que pessoas que são parentes de primeiro ou segundo grau de outras pessoas que já tiveram câncer de intestino têm um risco muito aumentado de também ter essas lesões. Mas fora isso, a gente tem fatores de riscos comportamentais. Por exemplo, o que a gente chama de dieta, o de estilo de vida ocidental, aumenta muito a taxa desse tipo de câncer, que é a ingestão de grande quantidade de carne, grande quantidade de gordura, baixa ingestão de fibra, não realizar exercício físico, tabagismo. Isso são fatores que aumentam muito a chance desse paciente ter a neoplasia de colo de reto, o câncer coloretal. A gente tem uma entrevista no Simples Assim, aliás, duas, que falam sobre as hemorroidas. E muitas pessoas têm dúvidas e até mandaram perguntas para a gente se a hemorroida pode virar um câncer coloretal. Isso acontece, doutor Cássio? Não, definitivamente não. Definitivamente a hemorroida, ela não vira câncer, tá? O único problema é que muitas vezes essas duas doenças que são diferentes, elas podem ser confundidas pelo paciente. De uma maneira geral, para o paciente, tudo que incomoda no ânus, que dói, que sangra, que coça, que sai secreção, é hemorroida. E, na verdade, em algumas dessas situações, pode ser câncer. Ou seja, não que um quadro levou ao outro, mas na verdade o paciente tinha um câncer desde o começo e só demorou a fazer o diagnóstico, e aí quando a gente diagnostica, às vezes pode ser, infelizmente, muito tarde. O câncer de intestino acomete pessoas jovens ou só de meia idade para cima? Tem alguma idade que dá mais? É mais comum a partir dos 45, 50 anos. É uma doença que ela é mais comum em pacientes idosos, mas a gente tem como fator de doenças, de novo, pacientes, familiares próximos que tiveram câncer jovem, ou seja, o paciente teve um irmão que com 40 anos teve câncer de intestino. Esse paciente, ele tem chance de ter câncer de intestino muito cedo na vida. Ou aqueles pacientes que apresentam as doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn e a retocolite. A gente sabe que esses pacientes também, eles têm uma chance aumentada, tanto que é protocolo, a partir de 8 anos da doença, normalmente a gente passa a fazer colonoscopia anual para prevenir ou fazer um diagnóstico precoce dessas lesões. E como é que se previne o câncer de intestino? Mudança no hábito de vida é o primeiro ponto. Então, eliminar não, mas diminuir a quantidade de carne vermelha. A gente sabe que o ideal é que a gente consumisse 400 gramas de carne vermelha por semana. E tem situações aí que a gente tem pacientes que consomem isso numa única refeição. Diminuir a ingestão de gordura, fazer exercício físico, comer mais fibra, eliminar o tabagismo e fazer exames de screening a partir dos 45 anos. O exame que a gente mais indica para prevenção é a colonoscopia, ou seja, fazer a colonoscopia não somente quando eu tenho sintoma. Às vezes, quando a gente tem sintomas, pode ser tarde. A gente fazer a colonoscopia no paciente assintomático a partir dos 45 anos, a gente pode pegar lesões que a gente chama de lesões pré-neoplásicas ou lesões pré-cancerígenas.
A gente sabe, por exemplo, que na maioria das vezes o câncer de intestino, ele vem de um pólipo, ou seja, o paciente primeiro apresenta um pólipo, esse pólipo cresce, degenera, tem mudança na sua conformação e vira um câncer. Então, na colonoscopia, se a gente diagnostica esse pólipo, se a gente vê esse pólipo, a gente já tira esse pólipo já e diminui o risco desse paciente ter câncer no futuro. Então, eu ia perguntar essa história do pólipo, porque eu já ouvi gente dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e eu já ouvi gente dizendo que a partir de um pólipo pode evoluir para um câncer de intestino. Então, tem a ver, sim, essa afirmação. Mais de 85% dos casos de câncer coloretal, eles evoluem de um pólipo, tá? Nem todo pólipo vira câncer, é isso que às vezes as pessoas confundem. Mas todo pólipo que a gente vê na colonoscopia, a gente resseca. Então, para você ter uma ideia, dados de qualidade de serviços europeus mostram que a gente vai achar pólipo em pacientes assintomáticos 25% nos homens e em 15% das mulheres. Então, é relativamente comum. Qual vai levar ao câncer, qual não vai, a gente não sabe. Por isso que a gente acaba tratando e ressecando todos esses pólipos. Então vamos dar uma palhinha também sobre colonoscopia, e se você tem curiosidade para saber mais, saiba que no canal do Simples Assim a gente tem uma entrevista sobre colonoscopia com o Dr. Cássio também, e aí você pode ver o card para quem está assistindo no canal no YouTube, ou se você está na TV, vai lá no nosso canal e também saiba mais. Colonoscopia é um exame que pega muita gente no contrapé, tem gente que não gosta de fazer, tem preconceito, não tem, Dr. Cássio? Tem preconceito, tem medo, não sabe exatamente quais são os riscos. É um exame que sim tem riscos, mas os riscos são pequenos, mas que é o exame mais usado para a gente diagnosticar e prevenir os pacientes com câncer de intestino. A colonoscopia, ela é um exame dolorido? Não, na verdade não. Hoje já, ainda bem, diferente de tempos atrás, toda a colonoscopia que a gente faz com sedação. Então, na verdade, o paciente faz um preparo em casa que limpa o intestino, então ele tem um pouco de diarreia no preparo. Obviamente não é a pior diarreia do mundo. E quando o paciente vai para o hospital para a gente fazer a colonoscopia, ele toma uma sedação, dorme, a gente faz a colonoscopia, o paciente não sente absolutamente nada. Terminou o exame, ele acorda, tiver tudo bem, ele come um lanchinho, toma um chá, e se ficou tudo ok, ele vai para casa no mesmo dia, acompanhado, e fica em casa sem grandes problemas. O Dr. Cássio disse que é interessante fazer o exame a partir dos 45 anos. Repeti-lo depois, em que espaço de tempo? O ideal é que a gente comece em 45 anos para as pessoas que não têm risco, tá certo? Se a pessoa tiver risco, for parente de primeiro ou segundo grau, de alguém que já teve câncer de intestino precoce, por exemplo, o pai teve câncer com 40 anos, os filhos devem fazer colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico, então, ou seja, a partir dos 30 anos. A irmã teve câncer com 35 anos, fazemos a partir dos 25 anos. Mas os pacientes que não tiveram, que não têm essa história familiar, a gente faz a partir dos 45 anos e, se não tiver nenhum achado, ou se tiver o achado de pólipos pequenos, que não tem grandes alterações, a gente repete a cada 5 anos, isso para manter, para ser bem rigoroso, para diminuir muito o risco de ter qualquer achado, qualquer comemorativo nesse intervalo de tempo. Qual que é o índice de letalidade do câncer coloretal, Dr. Cássio? Olha, é um câncer que depende muito do momento do diagnóstico. Tá? O que acontece hoje? É muito comum a gente diagnosticar quando já tem sintoma e quando tem sintoma, algumas vezes já é tarde. O que tem de sintomas? Sangramento, perfuração e obstrução. É assim que costuma aparecer os sintomas. Quando a gente quando aparece assim e a gente vai operar, a chance do paciente não evoluir bem, ou ter complicações, ou até morrer, ela é muito grande. Por isso que a gente pega muito no pé dessa questão de fazer colonoscopia, porque se eu diagnosticar um câncer precoce, a chance, a taxa de letalidade, ou a chance desse paciente morrer, ela cai muito, ela fica muito baixa. Então, por isso que é importante procurar atendimento, a gente fazer essa profilaxia, essa prevenção, quando assintomático. Lógico que se está com sintoma, não vamos deixar de fazer, mas fazer assintomático é muito importante. Muito obrigada, Dr. Cássio. Infelizmente o tempo acabou, mas a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Forte abraço.